Bom dia, meus amados irmãos, para mais um estudo da Palavra de Deus, com a graça do nosso Senhor. Daniel 2, vamos ver isso na Bíblia, tá? Estamos estudando aqui sobre as nações, amém? Queridos, são exatamente aqui no Brasil, na capital, onde eu estou, 6h10 da manhã. Estamos juntos aqui para nós compreender mais um estudo da Palavra de Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre todos nós, amém? Daniel 2. Nós vimos o estudo anterior aí, né? O primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento foi quando Deus deu a ordem para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Isso não foi obedecido por ele e nós estamos pagando essa consequência, né? Não vamos culpar o Adão, também não vamos culpar a Eva. Mas a realidade é que quando a gente não obedece a Deus, as consequências são gravíssimas, né? Quem não obedece a Deus, obedece Satanás. Viu? Estou sendo bem claro para você, só tem dois caminhos. Quem não obedece a Deus, obedece Satanás. Então é melhor obedecer a Deus. Seguir os preceitos, os costumes, tudo que Deus deixou aqui para nós, dentro da Bíblia, é para nos ajudar a chegar à nova terra e novo céu. Tem uma etapa aí para nós, para fazer, tá? Muito bem. Por isso que Jesus veio aqui para nos ensinar, né? Queridos, Daniel 2, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo pão de cada dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Traga saúde e paz para todos nós, nos fortalece neste momento que estamos com as tuas santas palavras abertas. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver neste momento, Senhor, ouvindo as tuas santas palavras. Fortalece o coração de cada um deles, assim como o Senhor faz com o meu, e toda a minha família e toda a família deles também. Nos ajuda, Senhor, a abrir nossa mente e nosso coração com o poder do Espírito Santo. Derrama ele sobre nós, para que possamos seguir os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Te agradecemos por esse estudo, em nome de Jesus, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Também, não só pelo dia de vida, mas pelo pão de cada dia. Amém. Daniel 2. Queridos, durante o cativeiro de Babilônia, por meio de Daniel, aí, Deus apresentou algumas das decisões, né? Por meio, né, do livro de Daniel, né? Durante esse cativeiro de Babilônia, Deus apresentou algumas das decisões e descrições também. Vamos dizer assim, descrições mais convincentes, tá? Do relacionamento entre o seu povo e os reinos do mundo. Lembre-se que eles escolheram um rei, queriam um rei do mundo. Deus deu. E olha as consequências. Seu povo não era mais um povo autônomo. Não era mais um povo autônomo, livre. Eles agora estavam colhendo as consequências das suas escolhas. E quem sabe, aprendendo com essas escolhas erradas que fizeram, com certeza, né? Que eles fizeram, né? Agora eles eram escravos no exílio de Babilônia. Queriam um rei? Então toma aí o rei. Foram ser escravo de Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 31. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 31. Tudo aqui é na Bíblia. Vamos ler assim, ó. Deus fala assim, olha o que está escrito. Daniel 2, versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui um grande... Olha o que ele estava vendo. Aqui Daniel está dando a interpretação, né, dada por Deus para ele, né? E também a história de Nabucodonosor, o seu sonho.
E ele fala, tu, ó rei, estava vendo. Daniel aqui está dando a interpretação que Deus deu para ele. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti a sua aparência, e era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em pernas de ferro em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua aos pés, de ferro e de barro, e os me alçou, os destruiu. Uma pedra. Quem é que na Bíblia fala quem é a pedra? Aqui está falando da volta de Jesus, que vai destruir todos esses reinos da terra. Sabe quantos tem aqui? Que são referidos pelos dedos da estátua? 10 dedos, 10 nações, que no fim agora vai estar comandando. Nós temos o G7 aí, falta 3, que logo vai se ajuntar. E são os comandantes da terra. Aí pode apostar, meu querido irmão. Jesus está perto, essa pedra vai vir. E vai destruir todos esses reinos, e o reino dele jamais será destruído. Tá? E continua. Então ele fala assim, vamos ler aqui o 35 também. Ó, então fui juntamente, né, esmiuçado, o ferro e o barro, o bronze e a prata também, e o ouro, os quais os fizeram como uma palha de eiras no esteio. Não se viu mais nunca mais apareceu. E os ventos levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aleluia! É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo voltando. E ele fala, este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, né, de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino e o poder, força e glória, a cujas mãos foram entregues, né, os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para quem dominas, sobre todos eles tu és a cabeça de ouro. Daniel falou para Nabucodonosor, o que Deus está te revelando no sonho é que tu és a cabeça de ouro, o comandante de tudo aqui, o rei. Tá? Muito bem. Quando você vai no verso 44, está dizendo assim, ó, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outros povos, né? Os miuçará e consumirá todos esses reinos, mas eles mesmos subsistirá para sempre. Olha só, Deus está dizendo que quando vir o reino dele, todos esses reinos vão acabar. Esses reinos que o povo pediu, lembra? Daniel, nós queremos um rei que governe nós. Queridos, veja que Deus mostrou para o rei Nabucodonosor, pelo profeta Daniel, a história do mundo. Olha, meu irmão, o capítulo 2 de Daniel é a história do planeta Terra, é a história do mundo. É a história dos reis que foram vindo, foram sendo destruídos, um engolindo o outro, até chegar a formar 10 no final dos tempos. 10 supernações que tomará conta da Terra. 10 supernações. Já tem o G7 que eu estou falando para vocês. Falta 3. São os países muçulmanos que não se entendem ainda. Mas vai se ajuntar, meu irmão. Agora, nos tempos do fim agora. E sabe o que vai acontecer? Né? Ou se ajunta de um jeito ou se ajunta de outro, numa guerra mundial. E sabe o que vai acontecer? São eles 10 que vão decidir o que faz com o planeta Terra.
E aí Deus falou que vai chegar essa pedra que foi lançada do céu sem auxílio de mão de homem. E formará um reino que jamais será destruído. Aleluia, amém. É Jesus voltando, essa pedra. Queridos, meu irmão, desses 2 dias de Babilônia, né, vamos começar aqui. Veja que Deus mostrou para o rei Nabucodonosor, pelo profeta Daniel, a história do mundo. Desculpa aqui. Em um capítulo da Bíblia. A história do mundo está em um capítulo da Bíblia. Daniel capítulo 2. Tá? Meu irmão, desses 2 dias, desde os dias de Babilônia, né? Representada pela cabeça de ouro, até os pés, nós estamos vivendo nos dedos dos pés da estalta, né? Que é o fim. Desde essa história aí, nós estamos vivendo nos dedos da estalta, que se formaria 10 reinos sobre a face da terra. Tá? No fim do século, aqui, né? Deus contou a história porque ele conhece o fim desde o princípio, meu querido irmão. Tá? Estamos vivendo nesses dedos dessa estalta aí. Tá? E Deus conhece o fim desde o princípio. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam, né, exiladas. Era uma nova confiança no progresso. Ela estava toda... Nesse fim desse século XIX que passou aí, as pessoas estavam tudo confiadas, sabe no quê? Nessa nova confiança do progresso humano. A exposição de Paris em 1900, por exemplo, ali em 1900, né, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro, o que teve aquela exposição em 1900. Acreditava-se que, com todas, né, os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores dos problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos, né, pensadores, havia grande otimismo de que os ideais, né, do iluminismo, né, com o poder da razão e da capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguraria uma nova era. Foi assim que foi no século XX. No entanto, sabe o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Destruiu esse sonho e no fim do século XIX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido na guerra. Avançamos na tecnologia, mas não no sentido moral. Avançou na tecnologia, mas no sentido moral não. Tá? Mark Lugeting, eu não sei falar bem o nome desse cara, né? Disse, temos mísseis, né, teleguiados, ele disse, Mark Lugeting disse, temos mísseis teleguiados, mas pessoas, né, ele está querendo dizer que as pessoas, na época dele ali, quando ele viu tudo isso daí, né, as pessoas estavam tudo assustadas. Na verdade, não era uma tecnologia que o povo esperava, tá? Ele falou que viu mísseis, né, teleguiados, mas as pessoas, né, desnorteadas. Isso é assustador, ele falou. Muitos estudiosos da profecias observam que os metais de Daniel capítulo 2 vão do metal mais valioso para o menos valioso.
Vai do ouro para a prata, do bronze, e termina por ferro, e termina misturado com ferro e barro. Começa do ouro, vai indo para baixo. Tá? Eles perceberam isso, né? Charles Darwin e Karl Marx, né? Outros pensadores como Freud, né? Também formaram uma trindade satânica. Essas pessoas, Karl Marx, né? Charles Darwin e Freud, formaram uma trindade ali satânica. Para a sociedade moderna, lembre-se que nós estamos fazendo um estudo, né, da evolução aqui, ó. Nós estamos fazendo um estudo aqui, ó, Daniel capítulo 2, a história do mundo, mas lembre-se que nós estamos aqui na parte 2, tá? Nós estamos na parte 2. Qual é a parte 2? As nações, tá? Então, queridos, veja só, para a sociedade moderna, esses pensadores do século XIX tentaram nos convencer que a humanidade está, de alguma forma, progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. A nova ordem mundial, que está sendo implantada no mundo hoje, é mais uma grande, vamos dizer, é mais um grande engano, tá, da humanidade. O Fórum Econômico Mundial, liderado por, deixa eu ver se eu lembro do nome do cara aqui, Klaus Schwab, é liderado por ele. Eu não sei pronunciar bem, mas deve ser isso aí, tá? Está dizendo que nessa ordem mundial você não terá nada mais, né, a ser feliz. Eles estão dizendo que na nova ordem mundial nós vamos ser muito felizes. Será? A história se repete, lembra? O povo pediu rei, foram tudo escravizado. E ele está dizendo que nessa nova ordem mundial que vai ser implantada no mundo, um governo único, diz que nós vamos ser muito felizes. Não, meu querido irmão, a verdade não é essa. Deus não planejou que você vivesse sem nada. Deus, né, cercou os seus filhos de bênçãos, de prosperidade. A história do povo de Israel, no passado, era cheia de bênçãos. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra fértil, próspera. Tá? Deus planejou o melhor para os seus filhos. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Nessa nova mundial, você tem regras. Você tem limites. Ai de você que passar dos limites. Com Deus não tinha isso, queridos. Mas eles pediram um novo rei. Então tá aí os reis da terra. Queridos, Deus planejou o melhor para seus filhos. Deus está planejando uma nova terra, um novo céu para você e para mim também. Daniel capítulo 2 termina com o fracasso dos reinos da terrestre. Amém. Que é assim que termina o livro de Daniel capítulo 2. Tá? Que serão destruídos. A pedra, né, que destrói, ela surge nos dedos da estalta. Pode ver aí. Nesses 10 reinos que vai comandar o mundo. Que está mostrando lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, queridos. Lá fala dos 10 reinos que surgirão. Não receberam o poder, mas ainda receberão. Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Tá? Mas, queridos, que eles não receberam reinos, mas receberão e reinarão com a besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. A besta papal. Eles não receberam, mas vão receber. E vai reinar junto com a besta. De Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ali, o reino papal. Mas nós estamos com quem? Não é com Jesus? Jesus não falou que vai vir?
Jesus não falou que vai voltar, que essa pedra vai chegar e destruir tudo isso daí? Meu irmão, você vai ficar de que lado? Lado que perde ou lado que ganha? Porque Jesus já está dizendo para nós que vai destruir tudo isso daí. Vai tudo voltar para o pó. Porque do pó veio. O único rei que vai dominar a terra é o nosso Senhor Jesus Cristo, essa montanha que falou no livro de Daniel, capítulo 2. Queridos, a história de Daniel, capítulo 2, se você ler ela todinha, é a história do mundo. É a chegada de Jesus, é a volta de Jesus. E um reino que jamais será destruído, como as profecias mesmo falam, como o livro de Daniel fala. Qual é o teu problema? Você não entendeu ainda? Essa pedra está bem próxima em descer do céu, meu querido irmão. Ela está chegando, porque a nova ordem mundial está se formando. E as 10 supernações vão se formar para comandar o mundo com essa besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Que mostra que é o reino papal. Espere e você verá que as profecias não mentem, meu querido irmão. Deus falou assim, eu sou o Senhor teu Deus, João, e eu não mudo. E se Deus falou para nós é porque ele não muda. E ele está deixando para nós que vai acontecer isso daí. Para nós se prevenir, para nós saber para onde nós vamos andar agora. Próximo estudo. Daniel 7. Daniel 7. Vamos ver o que é isso aí. Daniel 7. Tá bom? Amanhã de manhã, com a graça do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, esteja comigo também, tá? E que nós vamos junto, né? Nesse estudo maravilhoso, que é as Nações, parte 2. Tá bom? Tá mostrando tudo para nós aí. A Bíblia mostrando tudo para nós. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês. E tenham um bom dia, meus queridos irmãos. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Beber água? Vamos? São exatamente 6h35 da manhã aqui no Brasil, onde eu estou. Na capital de São Paulo. Um beijo no coração de todos. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Que é para todo mundo saber da história das nações. E onde nós vamos chegar e a volta de Jesus. Fica com a paz do Senhor.